O adversário do Goiás, nesta segunda-feira, dificilmente perde sob seus domínios. O CSA tem ótimos números no Rei Pelé. E por esse bom aproveitamento do time alagoano, o empate seria uma boa? Isso aí depende, né? A gente pontuar não que é ruim, né? Mas a gente também não pode sair daqui preocupado em empatar. É o que eu falei, a gente vai buscar a vitória dentro da nossa estratégia que a gente define para o jogo. E depende de como o jogo se apresentar. De você empata e lamenta, né? Poxa, dá para ter ganho. Tem jogo que você empata, cai do céu porque o adversário foi melhor. Então, se o empate é bom ou ruim, a gente só vai saber no final da rodada, né? Mas como a gente joga por último, a gente sabe o resultado de todo mundo, a gente vai até ter nesse jogo especificamente, a gente vai ter um lastro aí de saber, olha, vamos mais para cima que a gente pode chegar grande lá no campeonato, pode chegar lá entre os 4, né? Ou vamos ser um pouquinho mais cautelosos, o empate também não é tão ruim, então a gente vai analisar de acordo com o que for a rodada, a gente junto, acho que com o Ceará, né? Que joga no mesmo horário, né? Somos os últimos a entrar em campo, então a gente vai ter, até facilita a nossa estratégia para o jogo, se vamos correr mais ou menos riscos. Depois do CSA, o Goiás só volta a campo dia 10 de junho contra a Chapecoense. Isso porque a partida diante do Corinthians foi adiada. Fato lamentado pelo treinador. Eu acho que a gente está num momento bom na competição, né? E a gente queria prolongar esse momento bom. Acho que é um momento, uma chance muito boa jogar contra o Corinthians, né? O Corinthians entre jogos importantes. São coisas que assim não dependem da gente. Não adianta a gente querer mudar o que a gente não consegue mudar. Mas a gente tem direito de colocar o nosso ponto de vista. Meu ponto de vista é que isso aí vai causando desequilíbrio no campeonato, né? Enquanto a gente teve algumas equipes que já enfrentaram adversários aí que jogaram Libertadores, voltaram, puseram o time reserva, foram jogar Libertadores de novo, né? Chapecoense, se não me engano, jogou com 3 adversários com a equipe reserva, ou equipe mista. A gente não vai ter essa condição, né? Eu não me importo jogar Corinthians com a equipe principal do Corinthians em qualquer lugar. Não tenho nenhum receio, o Goiás não vai ter nunca receio de enfrentar ninguém, em lugar nenhum. Mas se outros tiverem essa vantagem que a gente não vai ter. Então, para nós seria muito melhor pegar o Corinthians chegando cansado da Venezuela, o Carille pensando, boto esses caras ou não boto, do que pegar o Corinthians depois da parada da Copa América, onde tem jogadores que nem estão no Corinthians hoje que podem estar. Nós temos jogadores que estão aqui hoje, que talvez venha uma proposta aí, a gente não sabe, né? O dia de amanhã, os jogadores têm jogado bem, daqui a pouco algum que está aqui sai. Né? Então, o que a gente tem de bom hoje, o Corinthians está num momento não tão bom, a gente não vai ter essa vantagem no final. Então, eu preferi que eu enfrentar o Corinthians agora, ia ser difícil igual, né? Pelo bom trabalho do Carille, pelo bom time que o Corinthians tem, mas estariam cansados, voltando da Venezuela. Sobre a Copa Verde, Claudinei Oliveira ainda não tem planos definidos. A questão da Copa Verde eu não conversei com a direção do clube. A gente sabe a decisão do clube de participar independe de quem vai entrar em campo, né? Então, o primeiro passo o clube deu que é sinalizar positivamente para participar da competição. E agora que a competição vai começar a se aproximar, é que a gente vai sentar e traçar a estratégia, se vai essa equipe de aspirantes, se vai aspirantes com mais jogadores que a gente não tem utilizado, né? Aproveitar, dependendo da tabela, a gente usar o máximo possível de jogadores que não estão sendo utilizados. Mas, com certeza, o Goiás tem que ser bem representado. A gente não pode, né? A história do Goiás, o peso que tem a camisa do Goiás, a gente não pode entrar em nenhuma competição de qualquer jeito. A gente tem que entrar organizados, como foi o aspirante ontem, um time muito bem organizado, ganhou o jogo do Santos com autoridade. Bom, e do outro lado, para o jogo amanhã, tem o CSA, que ainda não venceu no Brasileirão. O portão do centro de treinamento do CSA permaneceu fechado durante todo o treino. As equipes de reportagem ficaram do lado de fora, aguardando o início da coletiva. O lateral esquerdo, Carlinhos, foi o escolhido para conversar com os jornalistas. Olha, eu posso falar até um pouquinho. Além das finalizações, foi trabalhado o último terço de campo, a tomada de decisão, o passe para deixar o companheiro na cara do gol, às vezes um drible, o chute de fora da área, entendeu? Essas coisas sempre a gente tá vendo trabalhando já desde a defesa, aí vai partindo para o meio e vai chegando no ataque. Lógico que vai passando o tempo, né? A gente já está indo para a sexta da rodada e a vitória não veio. E aí as pessoas ficam se perguntando, mas não veio, tem que ir, né? E quem está pontuando está se distanciando. Carlinhos também falou do problema de saúde que teve. As pessoas podem achar que não é nada, mas eu ainda venho tomando remédio para o meu intestino desde aquela final contra o CRB. O que eu tive foi muito sério. Fiquei praticamente um mês tomando antibiótico, então eu perdi 3 quilos. Inclusive na final contra o CRB, o segundo jogo, eu iria jogar, só que eu não estava
com condições de suportar o jogo inteiro. Mesmo assim, ainda fui pro jogo, joguei 10, 15 minutos e eu bati o pênalti igual eu treinei aqui. Eu estava tonto na hora que eu bati o pênalti. Quanto à declaração do técnico Marcelo Cabo após a derrota para o Internacional, de que o time tem que vencer contra o Goiás. E o Goiás mostrou pra gente aí que nós podemos ganhar. É o que eu falei, é o nosso primeiro jogo contra um adversário direto dentro de casa. Peço para o torcedor que nos apoie desde o começo do jogo, porque nós vamos precisar. Não vai ser porque é o Goiás que é um adversário direto que a gente vai chegar lá e vai meter 3, 4. Diante da pressão do clube e da torcida pela primeira vitória no campeonato, o pensamento é um só. O incômodo, para deixar bem claro para o torcedor, de estar na zona de rebaixamento é muito grande. A gente vem trabalhando o máximo possível para que antes da parada para a Copa América o time esteja fora da zona de rebaixamento. Antes da gente falar do jogo, procede a reclamação do Claudinei, porque o jogo do domingo que vem contra o Corinthians... Sábado, né? Não acontece porque o Corinthians vai jogar na Venezuela. É assim. Enquanto que outros fizeram esses bate-voltas aí e tiveram que rodar o elenco. É porque a tabela foi feita assim, de maneira estranha. O Corinthians joga na Sul-Americana na quinta. E pegaram o jogo da Copa do Brasil e colocaram na terça. Então não tem jeito de jogar nem sábado, nem domingo. Bastava fazer o jogo da Copa do Brasil na quarta, para passar na Globo, né? 9h30. Como depois, sempre foi, a vida inteira. Depois da moça do bolo lá. Dona do pedaço. Dona do pedaço do bolo. E aí jogava domingo o Goiás. E não tem data marcada ainda não, né? É depois da Copa América. Então o trem vai demorar. Quando der certo. Quando der. Então tá bom. E aí, Jean, amanhã? Então, é um jogo, evidentemente, que o CSA pegando o Goiás, um time que ele pensa que é do tamanho dele mesmo dentro da competição, vai querer, evidentemente, buscar uma vitória, né? Jogando dentro dos seus domínios, dentro da sua casa. Agora, por outro lado, o Goiás não precisa pensar no CSA, ele precisa pensar nele. Né? Precisa tentar dominar o jogo, ter o seu volume de jogo, ter velocidade, aproveitar a individualidade do Michael, ser eficiente no 1 contra 1, e é um jogo que não permite, muitas vezes, por causa do momento, você perder uma pontuação. É uma pontuação irrecuperável em um outro momento da competição. Então, para mim, o Goiás precisa ir muito atento, é um jogo difícil, é complicado sim, não é fácil, mas o Goiás tem totais condições de trazer 3 pontos para Goiânia. Lá o CSA, Doni, empatou com o Santos e com o Palmeiras. Pois é, né, Pacito? Eu até falei isso aqui na abertura do programa, mas são situações diferentes, né? Como disse aqui o Jean. O CSA imagina, eu acho, que o Goiás é um adversário que ele pode vencer em casa, que ele precisa vencer em casa para poder fazer o campeonato dele, né? Por quê? Porque o Goiás veio da Série B, é um clube que tem tradição de Série A? Tem, mas não anda tão bem assim, não é tão forte quanto os outros, então está dentro desse patamar. Até um ex-dirigente lá do CSA já falou isso, né, que é o campeonato deles. E aí eu acredito que isso faça com que o CSA jogue diferente. Contra o Santos e contra o Palmeiras, eu tenho certeza que o CSA se precaveu bastante, ficou atrás, não foi para frente e certamente ocupou espaços, não dando muito espaço para que os adversários fizessem alguma coisa. Enfrentando o Goiás e ele tentando vencer, ele vai abrir espaços para que o Goiás possa tentar também, que sejam jogadas de contra-ataque ou qualquer outra estratégia que o Claudinei decidir aplicar na partida. E isso pode ser favorável ao Goiás. Eu acho que o Goiás está num momento de ascensão, ainda não é aquele time ideal que eu imaginei que fosse quando no início do ano começaram essas contratações. Na verdade, acho que me enganei sobre a maioria delas, mas o time deu uma sacudida aí e está indo bem. E eu, particularmente, tenho assim, uma expectativa de que o Goiás voltará para casa com os 3 pontos. As últimas apresentações, né, Zé Roberto, passam essa confiança contra Ceará e Botafogo. O Goiás ele tem total condição de ganhar o jogo, como o CSA tem toda a razão de esperar a primeira vitória. É a 6ª rodada.
E o que ele teve lá em casa para vencer era improvável. Ganhar do Palmeiras, que ontem completou 29 jogos seguidos que não perde no Brasileirão, ganhar do Santos, muito complicado. Esse é o primeiro jogo em casa que o CSA tem aí uma chance boa para ganhar. É o primeiro confronto do Goiás contra time que esteve com ele na Série B do ano passado. Né? Depois vai jogar, após a Copa América, com o Fortaleza e com o Avaí. E a chance do Marcelo Cabo ganhar um jogo na Série A. Vai ser o 10º, né? Até hoje ele não venceu. Com o Atlético aqui ele não venceu, né? Foram 4 derrotas. Com o Atlético foram 4 derrotas. Agora com o CSA mais 2 derrotas e 3 empates. São 9 jogos, 6 derrotas, 3 empates. Marcelo Cabo deve estar subindo pelas paredes à espera desse jogo amanhã para ganhar a primeira vez na Série A, porque senão daqui a pouco vai ficar para depois que ele subir outro time, né? Porque ele subiu o Atlético, ficou no Atlético, começou a Série A, não ganhou. Subiu o CSA, ficou no CSA, começou a Série A e ainda não ganhou.